Que maravilha estarmos juntos. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, os versos 1 ao verso 7. Segundo Reis 6, versículos 1 ao 7. Você acompanha aqui no telão, mas se tiver a Bíblia, acompanhe na sua Bíblia mesmo. Vamos deixar a Bíblia aberta para a gente poder dar uma retornada nos textos, tá bom? Amém? Encontraram? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face, ou o lugar que congregamos contigo, ou que nos reunimos contigo, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Meus irmãos, crises de desânimo sempre existiram. Mas nos últimos tempos eles parecem ser maiores e parecem ser mais recorrentes nesse período em que vivemos hoje. Em geral, parece que a exigência das pessoas se elevou excessivamente. Segure bem isso que eu estou afirmando para você entender o que eu vou racionalizar com vocês aqui. As pessoas cresceram ou aumentaram seu nível de exigência. E isso de forma excessiva. E a gente pode até pensar: que bom, as pessoas estão mais exigentes, isso é bom. Será? Por exemplo, eu arrisco dizer que a destruição dos valores, a abolição dos limites, a vida centrada no eu, a rapidez com que as mudanças estão acontecendo, a velocidade das informações, o leque de opções que temos hoje, a fragilidade das emoções, a incapacidade de ouvir não, essas e tantas outras coisas têm cooperado para que o nível de expectativa das pessoas se elevem a patamares irreais, desanimando a tal ponto quando elas não conseguem se realizar. Em muitos casos, o que se vê é uma escalada rampante do número de pessoas deprimidas. Perceba, as pessoas estão mais exigentes, mas a exigência das pessoas tem feito com que elas busquem resultados que não são reais. Nós temos informações rápidas. Acontece uma coisa na Rússia, aqui em Taitinga, no Ceará. Quando chegava uma tecnologia aqui, primeiro o Brasil todo lá no Sudeste conhecia para depois chegar aqui. Morreu fulano de tal, quando a gente vinha saber que ia fazer um mês que estava enterrado. Mas hoje não. Hoje todo lugar tem alguém que está com o celular, filmando, e tudo acontece, todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo. As mudanças são muito rápidas. Vejam, gente, eu estou pregando com uma Bíblia num aplicativo. Há quantos anos atrás isso não existia? Há quantos anos atrás todo mundo ia para a fila do banco, de fato, porque não tinha opção de fazer pagamentos no celular. As mudanças estão rápidas.
Hoje tem aplicativo para quem está solteiro e quer namorar. Antigamente, um dia desse, passava moço, o rapaz pegava a pedrinha e jogava, né? Mostrava interesse jogando a pedrinha, né? As mudanças estão muito rápidas. Informações demais. Uma criança hoje tem mais informação do que uma pessoa idosa de muitos anos atrás. Você vê crianças hoje falando no vocabulário inglês e português ao mesmo tempo, por causa dos jogos, da tecnologia, da informação. As nossas crianças já nascem com um dedinho digital. Ela não sabe falar, mas ela pega o smartphone e ela faz assim com o dedinho já sabe como mexe. E uma pessoa idosa pega e diz, como é que esse bicho funciona, né? Como é que isso aqui funciona? Isso tem feito com que as pessoas queiram, ou melhor, as pessoas sejam mais exigentes. E esse nível exagerado de exigência tem gerado uma geração de pessoas deprimidas. Porque estamos buscando perfeição onde não há perfeição. Quem aqui é perfeito? Quem aqui conhece alguém perfeito? Mas nós queremos perfeição. Das pessoas que estão conosco, das empresas que compramos, das pessoas que se relacionam conosco, da família, dos pais. E isso tem feito com que as pessoas tenham decepções. Por quê? Porque ninguém encontra nada e ninguém perfeito. O ser humano não é capaz de produzir nada perfeito, a não ser em um filme onde tudo seja apenas fantasia. E aí dá para você criar um mundo perfeito. Nós somos incapazes de encontrar perfeição, porque em lugar algum produzimos nada que seja perfeito. O WhatsApp é algo maravilhoso, gente. Você fala com alguém no Japão, na China, você olha para a pessoa no vídeo chamada, que coisa fantástica, mas também a imperfeição que está fazendo as pessoas usarem para crimes e para pecados e para tantas outras coisas, para dependência, para vícios. Uma pessoa imperfeita é incapaz de produzir perfeição, e isso tem gerado uma sociedade deprimida. Há 10 anos atrás aqui nessa igreja, fazem 12, fez agora em junho, 12 que eu estou aqui, há 10 anos atrás, ou melhor, 12 anos atrás, minha primeira série de mensagem há 12 anos atrás aqui, nas quintas-feiras, que eram os cultos de doutrina, eu preguei sobre os lixos da alma, uma série de mensagens, e um dos lixos que eu falei da alma era depressão. Naquela época falamos com o que tínhamos, e dei um dado da Organização Mundial de Saúde que dizia, daqui a 10 anos a depressão será a doença do século. E eu disse para os irmãos, olha, daqui a 10 anos e tal, mas não tinha noção de como seria, não tinha noção de que veria tantos suicídios, não tinha noção que conversaria com tantas pessoas desejando o suicídio, não tinha noção de quantas pessoas depressivas, síndrome do pânico e tantas outras coisas que hoje fazem parte da vida pastoral, da vida comunitária, da vida familiar. Quem aqui não conhece alguém deprimido? Poderíamos até fazer a pergunta diferente. Quem aqui não é deprimido? Uma sociedade onde só aumenta o número de pessoas desapontadas com a vida. Não é sem explicação, irmãos, que o cenário como o nosso, como o número de pessoas deprimidas ou pessoas que cometem ou tentam cometer o suicídio seja alarmante. Não é que a Bíblia negue a existência do sofrimento, porque a Bíblia nunca negou a existência do sofrimento. Mas a Bíblia aponta para um caminho de vitória. A Bíblia não esconde a tristeza, a aflição, a angústia de alma, de espírito, o abatimento espiritual. Ela revela isso. Mas ela também nos mostra um caminho para a vitória. Isso é, fé e esperança no nosso Salvador Jesus Cristo é que nos faz caminhar em um caminho de vitória. Paulo, por exemplo, aponta-nos como ele venceu suas lutas. Eu vou falar numa versão aqui, de uma linguagem mais simples, para vocês terem uma noção. Segunda carta dele aos Coríntios 4, versículo 8 e 10, ele falou assim: de todos os lados somos pressionados por aflições. Olha, isso há quase 2000 anos atrás. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ouça bem,
pressionados por aflições, mas não esmagados, ou seja, não desanimados, não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos derrubados. Até isso ele não esconde. Pode derrubar a gente? Pode. Somos derrubados, mas não destruídos. No versículo 10 ele disse: pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Olha, gente, Jesus Cristo é a cura para as nossas crises e para os nossos desânimos, segundo Paulo. Pregar para uma comunidade onde tenha mais de 100 pessoas, eu não preciso nem ser profeta, nem pitonizo, para dizer que alguém aqui está desanimado, porque com certeza alguém está assim desanimado. É fácil dizer nessa geração, para um grupo maior que 100 pessoas, que tem alguém deprimido, porque tem alguém sim deprimido. Estatística diz isso. O texto que nós lemos de 2 Reis relata um milagre. O profeta Eliseu fez flutuar um machado que havia caído no fundo do rio Jordão. Na Bíblia, muitas vezes, milagres são parábolas em ação. Parábolas reais, assim dizemos. E elas carregam mensagens, e este milagre em particular traz uma palavra uma palavra de fé. Esse milagre traz uma palavra de esperança para quem perdeu o vigor, para quem está desanimado. A alegria de continuar, alguém que perdeu a alegria de persistir, o prazer de servir e o prazer de viver para Cristo Jesus. E eu quero convidar você nesse momento a olhar para esse texto e aprender o que e como faz para restaurar a alegria e o vigor daqueles que estão desanimados. Quero falar para pessoas desanimadas esta noite. E eu não quero que o desânimo tenha a ver só com a vida espiritual. Quero falar para pessoas que estão desanimadas também na sua vida social, na sua própria vida financeira, emocional, familiar. Algum tipo de desânimo, eu quero que você olhe para a Bíblia Sagrada e aprenda a vencer os seus desânimos. Observe nesse texto aqui que nós encontramos 3 fases interessantes: a fase do progresso, a fase da perda e a fase da providência. Repita comigo: fase do progresso, fase da perda e a fase da providência. Eliseu dirigiu uma escola de profetas. Sabemos pelo menos que havia 3 dessas escolas, uma em Gilgal, outra em Betel e outra em Jericó. Pelo menos essas 3 aqui a Bíblia fala, se tinha mais não sabemos. Ou seja, Eliseu tinha um ministério acadêmico, ministério de ensino, e ele estava sendo grandemente abençoado pelo Senhor, e uma dessas suas instituições começavam a experimentar um crescimento expressivo, um crescimento contagiante. Você sabe o que é crescimento contagiante? Sabe? Quem lembra dessa igreja antes de nós derrubarmos o muro que tinha bem aqui? Vocês lembram? Vocês lembram dos rapazes aqui nas janelas, porque não cabiam dentro da igreja? Lembram do culto que isso aqui não servia apenas para andar, mas servia de cadeira para as pessoas sentarem? Vocês lembram o calor que era insuportável? Lembram do pastor derretendo de suor? Lembram, né? Mas vocês lembram com tristeza ou com alegria daquele tempo de calor, da igreja com som ruim? Minha voz já é feia, com som ruim que tinha naquela época, piorava ainda mais. Não tinha ar-condicionado, tinha uns 3 ventiladores que às vezes nós tínhamos que assoprar ele para ele continuar ventilando, que o bichinho se cansava. Gente em pé o culto inteiro porque não tinha onde sentar, a igreja era muito apertadinha. Vocês lembram com tristeza desse tempo? Por quê? Porque o que experimentávamos ali era bom. Porque o bom não era o calor, não era o ventilador ruim, não era o som ruim. A igreja estava passando por um processo de crescimento, e aquele crescimento não era o crescimento de alguns, era o crescimento da comunidade, o crescimento que contagia todos.
todos sentem que estão crescendo, ou que de alguma forma cresciam. Toda vez que alguém levantava a mão aqui, nos apelos que fazíamos, a igreja celebrava, lembram disso? Por quê? Porque todos nós sentíamos que, como igreja, crescíamos juntos. O texto do versículo 1, vou ler na versão mais fácil, diz assim: certo dia os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Eliseu e seus discípulos estavam vivendo dias memoráveis para aquela escola de profeta. Havia sede pelo aprendizado, sede pela pregação da lei do Senhor. Os alunos estavam aprendendo, estavam animados, o número de matrículas tinha aumentado, e eles disseram: profeta, o lugar não cabe mais, está apertado, tem gente nas janelas, o ventilador não dá conta, precisamos de um lugar mais espaçoso, porque vem mais gente aí para a escola, precisamos ampliar. Eles estavam vivendo um momento de progresso contagioso. Foi aí que eles decidiram expandir, e planejaram construir. Todos se dispuseram, todos estavam preparados para começar a trabalhar duro, com disposição, com desprendimento. Estavam todos trabalhando. Quem tinha ferramenta colocava suas ferramentas, e quem não tinha pegava emprestado. Eliseu estava entusiasmado por ver a iniciativa. Eliseu via o empenho, o envolvimento. Eliseu viu o labor, o trabalho, a maturidade, a generosidade dos seus discípulos. Os discípulos de Eliseu também estavam entusiasmados por estarem fazendo parte daquele grande momento histórico de Israel, e todos viviam dias de progresso contagiante. Que dias bons, dia de progresso, de crescimento. Isso acontece na vida de todo mundo, em todas as áreas. Isso acontece na vida pessoal, profissional e também na vida espiritual. Começamos sedentos, e quando começamos sedentos, nós queremos aprender, desejamos crescer, desejamos amadurecer, desejamos progredir, queremos conhecer mais. Quem nunca ficou fascinado com a Bíblia assim? E cada coisa nova descoberta na Bíblia gera alegria, vontade de ler mais. Cada movimento que a igreja faz gera entusiasmo. Isso na vida pessoal do mesmo jeito. De repente alguém faz um empreendimento, as coisas começam a dar certo, os clientes aparecem, o dinheiro também aparece, e aí dá para ampliar, e começa aquela fase de euforia, de animação, de alegria, e as pessoas começam a contagiar umas às outras com esse período de progresso. Não foi assim no Brasil? Na política brasileira? Depois do Plano Real, tudo cresceu, o PT levou a fama de tudo, experimentou 4 anos de sucesso, o Lula virou o rei do Brasil, o que ele dizia estava dito. Eu vi gente se candidatar do PSDB usando o nome do Lula, porque que progresso, todo mundo agora tinha moto, todo mundo agora tem dinheiro, agora está todo mundo vendendo as motos para comprar gasolina. Que momento bom financeiro para a nação aquele período. Esse período acontece na vida de todo mundo, é assim o começo de um casamento. Pelo menos casamentos que são normais, né? Porque hoje em dia, irmão, as coisas mudaram tanto, não dá nem para dizer mais as coisas assim, porque tem que pensar muito, né? Que tem casamento que já começa errado, já começa, perturbado, já começa doido. Mas vamos falar das coisas normais. Começa com alegria, começa com o sentimento de ir lá falar com o pai da moça, de amor, de sentimentos, de construção de sonhos, construção de planejamento, conseguir o dinheiro para dar entrada na casa, que maravilha, vou casar de moto, que coisa boa, já tenho uma moto. Que coisa maravilhosa, é o começo entusiasmante de tudo que começamos a fazer. É assim o princípio das coisas. É por isso que a Bíblia diz que o melhor não é o começo, é o final.
Porque nem todo mundo que começa bem, termina bem. Nem tudo que começa a todo vapor, continua. Eu vi gente que chorou aqui. Eu vi gente que comeu a Bíblia. E que hoje não serve mais a Cristo. Eu vi pessoas que oravam a noite inteira. E eu dizia, meu Deus, como é que eu sou o pastor desse indivíduo e não oro como ele? Que não estão mais aqui. Isso é tão terrível que me faz olhar para as pessoas que estão começando na fé e dizer assim, o Senhor abençoe para que não seja como outros. Meu Deus, abençoe para que de fato seja real. Porque o começo tudo é bom. No começo tudo é maravilhoso. E é por isso que a maioria das pessoas vivem como um museu olhando para o passado. Porque lá era bom. Lá era fantástico, lá ninguém era adulto ainda, eram todos imaturos, não conheciam a realidade e tudo parecia ser perfeito. Enfim, nesse período nós trabalhamos duro, nesse período damos o nosso melhor, nesse período de crescimento nós conversamos, dialogamos e dizemos está pequeno, temos que expandir, temos que crescer, temos que aumentar, temos que influenciar agora o estado do mundo. Argumentamos com maturidade, nos desprendemos, nos sacrificamos e sacrificamos tempo e família. Olhando aqui para o irmão Chiquinho dali e lembrando desse período, eu lembro aqui dos dias que nós ficamos 14 ou foi 21 dias aqui com a igreja descoberta. Os irmãos mais antigos lembram? Começávamos 5 da manhã, com um caldozinho de ovo que a irmã Rita fazia, o irmão Chiquinho trazia 5 da manhã e íamos até 10 da noite. Eu mesmo lavei telha por telha dessa igreja. O irmão Chiquinho arrumou um negócio ali, o irmão Chiquinho não tinha o que fazer, arrumou um vassourão e arrumou um tambor, disse, pastor, pronto, bota o menino para lavar aqui as telhas, os meninos correram, sobrou para mim lavar as telhas da igreja. Sacrificamos tempo, eu lembro dos irmãos, tinha dia aqui que nós tínhamos 14 irmãos, todo mundo que estava desempregado estava aqui trabalhando nas tesouras, levantando a igreja. Teve dias que era só eu e o Josivaldo aqui, porque aqui era uma salinha, não era, irmão Josivaldo? E aqui o irmão Josivaldo rebocando, só eu e ele, eu era o servente e ele o pedreiro. Sacrificávamos tempo, sacrificamos dias, sacrificamos sonhos, porque o negócio está crescendo. E é assim em tudo, espiritualmente falando, socialmente falando, profissionalmente falando. Só que dentro desse processo de crescimento e de progresso, quando nós começamos a nos desprender, a sacrificar tempo e família, tudo por conta desse progresso contagiante, da oportunidade que não pode ser perdida, algo inesperado sempre acontece. A gente começa a se relacionar com as pessoas, e aí se relacionando com gente, o que acontece, irmãos? Natural, né? Porque gente é gente. Quem estava lá no encontro de casais, lembra da história que eu falei do escorpião, né? O escorpiãozinho estava lá querendo atravessar o rio e não podia, porque não sabia nadar. O sapo crente, cheio do Espírito Santo. Eu vou ajudar esse indivíduo. Rapaz, sobe aqui, cara, que eu vou te levar lá. Mas não me ferrou, não. Não, pode ficar tranquilo. Aí o escorpião subiu nas costas do sapo, ele nadou, chegou do outro lado. O escorpião, que é escorpião, ferrou, não ferrou, pá, ferrou o sapo. O bichinho agonizando de dor por causa do veneno do escorpião, disse, rapaz, eu fiz um favor a você. Ele diz, mas eu sou escorpião, só sei ferroar. Nós somos seres humanos, só sabemos ser imperfeitos. Tudo vai bem até conhecermos as pessoas de perto. É ou não é? Tudo é lindo de longe. Irmão Vitor, irmão cantando, que irmão para cantar maravilhoso. Vai congregar com ele. Vai ver os defeitos dele. Né? Eu ando por aí pregando, aí o pessoal acha assim, rapaz, esse pastor, que homem de Deus, vem para cá, para a Lagoinha, para saber quem quem sou eu. Eu não fico por baixo não, que eu sei que vocês não são melhores do que eu. Nenhum. E aí, irmãos, nesse
progresso contagiante, os relacionamentos às vezes nos fazem perder o progresso, ou a veia do progresso, ou o curso do progresso, porque sempre algo acontece que nos faz parar. Enquanto todos trabalhavam entusiasmadamente, um deles perdeu a cabeça de um machado. Aquele discípulo em particular passou de dias memoráveis para dias miseráveis, de entusiasmo e alegria para preocupação. Ele perdeu o seu machado, gente, e o pior, o seu machado não era seu, era de outro, era emprestado. Aí você hoje, 2019, disse, besteira, o machado, mas não estou em 2019 aqui no texto não, eu estou aqui há milhares de anos antes de Jesus, ou centenas de anos antes de Jesus. Sabe quanto valia uma ferramenta naquela época? Sabe quanto custava uma cabeça do machado? Você sabe qual era a tecnologia que havia na época para fazer machado? Está entendendo que o rapaz aqui teve um prejuízo grande? Porque quando diz que o profeta foi usado para fazer o machado flutuar, parece que o milagre é só um ferro flutuar. Mas a preocupação não era um ferro enterrado, era o dinheiro enterrado. Era um prejuízo que estava havendo agora na hora do crescimento. Perder a cabeça do machado enquanto alguém o manuseava parecia ser algo comum. Tão comum naquela época, irmãos, que até Moisés fez uma lei para que se alguém matasse outro batendo com o machado e o ferro soltasse, ele podia ir para a cidade de refúgio e lá não morrer. Parece que era normal as cabeças dos machados sair do cabo lá naquele instante. Havia uma lei referente a animais emprestados e também fossem aplicadas ferramentas emprestadas, então o pobre estudante teria de reembolsar o homem que havia emprestado o machado. Dessa forma, aquele estudante estaria comprometido financeiramente por um bom tempo, porque se ele estava com a ferramenta emprestada, é porque não tinha dinheiro para comprar uma ferramenta para ele. Sabe aquele dia que você tem que pegar a moto de alguém emprestado? Porque você não pode ter uma moto e você ainda bate a moto dos outros e empena a moto, assim, o eixo principal dela? Ou seja, você não podia comprar a moto, vai ter que comprar agora de todo jeito. E não será para você, será para outro. Uma crise foi instaurada. Observe que no caso do aluno da escola de Eliseu, todos perderam. Todos, por quê? Porque o moço estava em apuros, porque precisava pagar a ferramenta. Ele perdeu dinheiro. Os outros estudantes sofreram a perca de um companheiro trabalhador. O dono da ferramenta havia perdido algo de muito valor. No final das contas, todos perderam. Todos, portanto, sofriam com aquela perda de um progresso contagiante. Todos passaram a experimentar uma perda contundente. Irmãos, não deveria ser assim no contexto de igreja, não? Quando um perde, todos perdem? O sentimento não deveria ser esse? Quando alguém chora, todos choram? A alegria de um não tinha que ser a alegria de todos? Não tinha que ser o contexto de igreja, não? O contexto de eu faço parte de algo? Eu faço parte de um corpo? E aí eu peço para você examinar o seu corpo e olhar agora, ou pensar no seu dedo midinho do pé. Que dedo insignificante, não sei para que é que deu o seu negócio desse pequeno. Ao seguinte, corta ele fora agora. Tão pequenininho, tão insignificante, corta ele fora, sem anestesia. Vai doer? Mas por que dói ser tão pequeno? Porque as dores dos pequenos não afetam todo o corpo. Será que todos de fato estão com o mesmo sentimento de corpo? Será que todos estão realmente envolvidos com o progresso? Será que todos estão contagiados de fato? Lembram da Arca de Noé? Tinha todo tipo de bicho, não tinha?
Tinha um macaco também. Tudo dava de errado, ele estava coçando a cabeça e rindo. Na igreja tem todo tipo de bicho. Inclusive aqueles que não estão agregados à igreja. Não têm sentimento pelo corpo. Não fazem parte do progresso. Não sabem o que é entusiasmo por nada, porque nunca progrediu junto com o corpo. Deixa eu fazer umas perguntas, que essas perguntas só você pode responder. Você se alegra com algum êxito que essa igreja que você congrega teve? Você se entristece com aqueles que saíram? Ou melhor, com a falta deles aqui? Sim? E por que você não fez nada? Você está comprometido com a sua congregação? Está? E por que você de fato não é igreja? Porque de fato um machado não está na sua mão também. Esses dias eu estou entendendo por que é que pastores estão se matando, irmãos. Eu não entendi, hoje estou entendendo. Pastores estão fazendo aquilo que não é para eles fazerem. Pastor tem que pregar. Não estou querendo limpar minha barra, pelo contrário, estou só ensinando, tá? Pastor tem que pregar. Pastor tem que ler para pregar, orar para pregar, meditar para pregar, mas ele tem que pregar, ler, meditar, orar, ser advogado, promotor, juiz, engenheiro, arquiteto, servente, pedreiro, músico, cantor, compositor, regente, fazer parte do ministério de homens, estar em todos os cultos, não deixar ninguém pregar, só ele, ser conselheiro nupcial, pré-nupcial, pós-nupcial, sexólogo, terapeuta familiar. Como é que alguém consegue ser isso? E se ele for casado, tem que ser marido. Se tiver filho, tem que ser pai. Tem que namorar com a esposa. Tem que jogar bola com os filhos. Tem que levar os meninos para o cinema. Tem que educá-los, discipular a mulher e os filhos. Aí agora eu estou entendendo por que pastores se matam. E eu não quero me matar não, irmão. Vou falar igual o pastor lá de Gelson. Tem a eternidade todo dia no céu, então não estou com pressa. Mas sabe por que isso acontece? Porque nem todos estão com o machado na mão trabalhando. Pastor, passei ali no bar agora. O irmão está com 2 mulheres abraçadas nele, nas costas dele, e 2 garrafas de cerveja na mesa, ele bebendo. Passei na hora. Não diga que foi eu que disse não, pastor, por favor. Tá certo, irmão. Vou mentir para ele. Meu irmão, tive uma revelação com você. Vi você no bar bebendo, e 2 mulheres atrás, aquelas prostitutas do bar, e você lá no meio bebendo inclusive um copo. E se o irmão não tiver enxergado direito, o irmão dizer, pastor, essa revelação está meio errada. Era minha mãe e minha irmã que tem um bar, e eu estava tomando cajuína lá, que eles me deram. Pastor, fulano de tal me maltratou e tal. Mas pastor, ele não pode saber que eu lhe disse não. Tá bom, irmão, vou profetizar para ele. Eis meu servo que te vi maltratando o irmão. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você é membro da igreja e você vê o irmão em pecado, por que você vem falar para o pastor? Se você faz parte do mesmo corpo. Por que você não confronta? Você viu o irmão ser rude com a mulher dele? Por que você não chamou ele em particular? Você viu algum erro em uma irmã que é mãe, que é esposa, e ela está errando? Você viu? Por que você não está tratando ela? Você faz parte da igreja ou não?
Porque Jesus disse o seguinte: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai a ele. Não é vai a ele o pastor, não, vai a pessoa. Se ele não te ouvir, meu irmão, vai chamar outra pessoa e volta. Se ele não ouvir, traz a igreja. E se ele não ouvir, exclui ele da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Os pastores se matam porque ele tem que fazer tudo aquilo, ou melhor, eles decidem fazer tudo aquilo que a comunidade tem que fazer junto. Nós não estamos trabalhando para nós. Eu não sou um empresário, não, que estou aqui trazendo pessoas para colocarem dinheiro aqui para enriquecer minhas fazendas, não. Não, não é isso. Eu estou aqui para fazer o que estou fazendo nesse instante, dizendo a você que o trabalho também é seu. Porque Pedro disse que nós somos sacerdotes reais. O ministério não é meu, o ministério também é teu. Você tem que orar igual a mim, ou mais do que eu. Você tem que aconselhar os doentes, os enfermos. Você tem que visitar os fracos. Tem que confrontar as pessoas que estão passando por privações. Nessa igreja eu fiz inimigos, porque eu, em primeiro lugar, a culpa é minha. Sou muito inocente, quis resolver tudo sem vocês. Tem pessoas que me odeiam e amam vocês. Porque eu confrontei e vocês não. Me aborrecem e falam nas minhas costas, porque eu confrontei e vocês não. São seus amigos. Estão em pecado, estão indo para o inferno com o consentimento da congregação. Porque não é dever da igreja arrumar brigas, é dever do pastor. Você faz grupo e eles te chamam de pastor. Meu pastor agora é fulano de tal, sendo que você não tem autoridade de Deus para assumir tal função. Pastores que lambem feridas que precisavam ser sajadas. Eu juro para vocês que eu achava que seria uma mensagem de vitória. Eu juro. Eu tinha projeto, nós temos um visitante, um cantor, o Senhor me dá uma mensagem boa, assim, no final nós terminamos todo mundo chorando alegre, que bênção. Tem uma veia de profeta assim, de João Batista dentro de mim, que eu tenho que pedir para Deus tirar, senão eu vou morrer cedo. Mas deixa eu voltar aqui de novo. Cadê o machado? Por que não está na tua mão? Porque as dores da igreja não são suas dores. Porque as alegrias da congregação não são suas alegrias. Porque você não é um motivador do pastor, do líder, do ministério que você faz parte, ou do pastor da igreja. Porque as pessoas podem falar mal dos seus líderes na sua casa. Porque as pessoas podem confiar em você para falar mal dos seus irmãos. Porque vocês falam de problemas que não resolvem. Porque falar que o irmão fulano de tal está bebendo, ou fumando, ou adulterando, sem que vocês vá a ele, isso não passa de fofoca e fuxico. Não vai resolver, então calha a boca, irmão. Eu oro a Deus desde menino e Deus não me ouviu. Eu quero um anjo com a espada de fogo para cortar a língua de crente, especialista. Não vi esse anjo ainda. Você não vai resolver, você não vai confrontar, você não vai sentar com o irmão, então calha a boca, irmão. O que tem que estar na tua mão é um machado para cortar a árvore, para construir. Comentarista é para jogo esportivo. Não existe ministério de comentarista, a não ser comentarista bíblico. Mas não existe ministério de comentarista da vida e do fracasso dos irmãos. Consegue entender, queridos? Então percebam, todos aqui estavam trabalhando, a perca de um parou o trabalho de todos, porque todos estavam juntos no
uma construção. Enquanto um deles cortava o tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Da fase motivacional, ele entrou agora na fase da angústia, da perca, do desânimo, porque teve um prejuízo terrível. A cabeça de um machado naquela época era cara. Todos nós estamos sujeitos a perdas. Todos nós estamos sujeitos a perdas contundentes na vida. Seja um relacionamento amistoso, seja em nosso envolvimento com a obra de Deus, seja no trabalho que nós desenvolvemos. E é aqui que entra a lição. Enquanto todos envolvidos intensamente estavam no trabalho, se não nos precavermos, perderemos muito. O envolvimento não é apenas para construir, mas é de precaução para não termos percas. O que é que você faz para não perder, irmão? Deixa eu tirar um pouquinho do espiritual para você se alegrar de novo. O que é que você faz para não perder dinheiro todo mês? Existe algum plano de precaução? O que é que você faz para não perder o seu emprego? Tem algum plano de precaução? O que é que você está fazendo para não ter percas na sua vida espiritual? Existe algum plano? Tem coisas, irmão, que todo crente sabe. Eu acredito que vocês sabem. Por exemplo, para nossa fé estar consolidada, quais são os exercícios que nós temos que praticar diariamente? Vamos lá, o que é que nós temos que fazer diariamente? Oração, leitura da Bíblia, jejum. Vocês sabem disso? Alguém não sabia disso? Por que é que não fazemos isso diariamente? Qual é o plano que você tem para não ter perca, irmãos? Qual é o plano que você tem para não deixar vazar pelas suas mãos coisas preciosas? Sabe, irmãos, o rei estava para morrer. Deus mandou o profeta Isaías lá e disse: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. O pôr a casa em ordem não é que ele estava brigado com a mulher não, nem com os filhos não. O pôr a casa em ordem ali tinha a ver com trabalhar a substituição do trono dele. É prepara alguém que vai te substituir. Pense na geração futura, coloque em ordem a ordem de sucessão, para que não haja percas. Aí ele orou, era um homem temente a Deus. Deus deu mais quantos anos de vida, irmãos? Quem substituiu ele? Quem lembra? Alguém lembra quem é o substituto dele? Um rei chamado Manassés. O pior homem da história. Não tem Hitler. Hitler é discípulo dele, irmão. Ele era mestre de Hitler. Manassés era um cara tão ruim que o diabo não entrava em Manassés. Tinha medo dele. Porque se o diabo passasse dentro, ele entrava no diabo e deixava o diabo endemoniadinho. O cara um dia pegou todos os filhos e matou os filhos, queimados para o diabo, para o seu Deus. Era o pior homem que a Bíblia narrou. Era envolvido com bruxaria, magia negra, consultava os astros, todo tipo de loucura. Escute, era um rei temente a Deus. A sua vida sucessiva poderia ser uma bênção, um filho treinado. Mas perceba como ele não se precaveu. Nos 15 anos que Deus lhe deu de vida, o filho dele foi o pior dos homens. E para Deus convertê-lo, Deus teve que humilhar o filho daquele rei. Vocês estão entendendo? Se nós não tivermos medidas de precaução, poderemos ter percas grandes espirituais. Até os homens e mulheres da Bíblia perderam algo, irmãos. Moisés perdeu a paciência com o povo, lá em Números 20. Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha. Mas que o bicho era meio pernambucano, né? Meio bruto. O que aconteceu com Moisés, irmãos, por conta disso? Não entrou na terra prometida. Que injustiça, né? Aquele cara conduziu mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto,
trabalhou e foi usado por Deus, e Deus disse assim: olha, eu vou ser generoso contigo, vamos lá para o monte, que eu vou te mostrar a terra, você vai ver de longe, mas você não vai pisar na terra. Davi, irmãos, perdeu o autocontrole, lá em 1 Samuel 25, quase degolou Nabal. Davi ainda perdeu o domínio próprio, e além de se envolver com Batseba, armou a morte de Urias, e além de adúltero, virou um assassino. Elias perdeu o ânimo, irmãos. Elias disse assim: Deus vai me usar agora, vai todo mundo se converter. Traz aí todas as redes de televisão, de rádio, os youtubers famosos da região, todo mundo tem celular e iPhone, bota para fora aí, vamos filmar, que eu vou mostrar quem é Deus. Eita, que homem corajoso. Bota os Baalins, os discípulos de Baal aí para clamar, e eles gritavam, e se cortavam, e clamavam, e nada do fogo cair. Aí Elias, rapaz, bicho bruto era Elias, irmão. Era o João Batista do Velho Testamento. Aí eles vão mostrar que é milagre, joga água aqui para piorar o negócio. Joga água aqui nesse altar, e jogaram água, fizeram um córrego ao lado do altar. Todo mundo prepara a câmera aí, que vocês vão ver quem é Deus agora, irmãos. Caia fogo do céu e tal, e o fogo caiu. Agora vamos limpar a nação, vamos matar todos os profetas de Baal e de Azera, mata tudo. Aí Elias disse o seguinte: agora pronto, está tudo limpo. Jezabel agora se converte, o rei Acabe vira macho, Deus vai ser glorificado. Aí chega a mensagem de Jezabel: Jezabel vai arrancar tua cabeça, foge. Aí ele disse: o que adiantou tudo que eu fiz? Isso aqui eu estou só pensando por ele, você sabe, né, irmão? Minha mente é fértil. Do que adiantou tudo que eu fiz, do que adiantou tanto trabalho, comendo comida que couve trazia, bebendo água de ribeiro, do que adiantou perder tempo com a minha família, do que adiantou tudo isso, se a miserável da mulher não se converte? Ele agora fica frustrado, decepcionado, vai para onde, irmãos? Para a caverna. Perdeu o ânimo. Será que você também não perdeu o ânimo porque você esperava alguma coisa perfeita e não aconteceu? Será que você não perdeu o ânimo porque um amigo, ou um irmão, ou um líder que você tem, e você diz: rapaz, que homem de Deus, e você chegou perto e viu defeitos, e aí você ficou desapontado? Quem sabe era aquela irmã de oração que você foi conversar, e não era tão de oração assim? Será que algo não desapontou você, e por você não ter encontrado perfeição, você desanimou? Só que o desânimo vai trazer percas irreparáveis para a tua vida. Quer procurar perfeição em alguém? Procure em você. Como você não vai encontrar em você, então não exija de ninguém aquilo que você não é. Seja totalmente perfeito e sem pecado, e depois não se assuste com o pecado dos outros. Nós cobramos das pessoas aquilo que não temos capacidade de ser, gente. Eu estava pregando em um lugar, e um rapaz ele era homossexual, casado, com filhos já adultos, e ele lutava sozinho contra o homossexualismo. E teve uma pregação que eu fiz na igreja dele, e eu falei de pecados meus, no púlpito da igreja. Aí ele me procurou depois do culto e disse: pastor, nunca consegui falar para ninguém. Mas como o senhor falou de uma forma assim, se mostrando tão pecador, e eu não consigo de forma nenhuma me achar inferior ao senhor, então, pelo pecado que tenho. Me ajude a abrir o jogo, e confessou e me pediu ajuda. Será que você não anda com máscaras, fingindo uma perfeição que não tem? E por isso você busca perfeição também aonde não haverá? Poderíamos seguir aqui com uma lista interminável, mas penso que já deu para percebermos, porque como é fácil perdermos enquanto estamos no trabalho. Como é fácil perdermos principalmente no serviço cristão, quando temos que lidar tantos com problemas e com situações tão delicadas e difíceis. Trabalhar no mundo espiritual, trabalhar na fé, trabalhar para o reino de Deus é algo complicado, difícil. Você pode, trabalhando para Deus, perder a sua sensibilidade, perder o seu amor,
perder a alegria, perder o entusiasmo, perder a saúde, perder a esperança, perder o empenho, a família, a fé, o caráter. Eu fui pregar numa igreja, eu já falei para vocês, terminou o culto, Jesus curou muita gente, umas velhinhas, depois do culto, eu passava todo suado, ela passava a mão no suor dela, e passava no rosto dela, passava na pele dela, e dizia, muita unção, é muita unção. Se eu alimentasse isso, eu poderia ter perdido o caráter. Fui pregar numa igreja, estava escrito assim na faixa, na rua principal, grande concentração de fé e milagres com o pastor Jaziel Siqueira, do estado do Ceará, milagres extraordinários acontecerão. Eu passei no carro, eu disse, isso aqui é eu? Não, mas sou eu não. Fui pregar numa igreja, estava lá no púlpito, estava um homem marchando, pai, botou a mão na minha cabeça, na porta estava escrito assim, cruzada de milagres, e não sei o que, de milagres. Aí o homem chegou, botou, nessa igreja eu tinha pregado, alguns meses antes, Jesus tinha curado um paralítico e curado alguns doentes. E nesse dia ele veio marchando, botou a mão na minha cabeça e disse, eis vaso, que hoje te encherei e tu irás pôr as mãos e os milagres acontecerão. Eu poderia ter deixado me levar por isso, irmãos. Eu preguei numa igreja, nesse dia que eu preguei, irmão, Jesus curou todos os doentes, numa praia aqui no Ceará, todos os doentes foram curados, todos. Aí o pastor me chamou de novo, de outra igreja. Cheguei na igreja dele para pregar, irmãos, e que em oração, vinha falando com Deus, eu tinha sentido de pregar, eu preguei no coração que eu tinha preparado. Quando terminou o culto, ele disse para mim assim, pastor, doutrinar eu doutrino já, eu te chamei para fazer o trabalho. Eu disse, irmão, não sou macumbeiro para fazer trabalho não. Eles queriam me forçar a ter uma característica de curandeiro, e eu não aceitei esse título. Jesus cura? Como cura? Cura demais. Sábado agora, sexta-feira agora, curou pessoas no culto que eu participei. Mas que cura é Jesus. Mas quantas pessoas trabalhando para o Senhor não perdem o caráter? Que alguém diz, rapaz, tu prega demais, cara. Meu irmão, rapaz, tu canta assim, parece assim uns querubins cantando, santo, santo. Rapaz, que coisa. Rapaz, quando tu ora assim, rapaz, que revelação. E as pessoas trazem isso no coração e se incham, se orgulham. Os crentes que eu conheci na minha história, que diziam ter revelações, eram os mais orgulhosos que eu conheci na minha história. Porque a conversa deles com Deus era mais importante do que a Bíblia até. Você pode perder o caráter dizendo que está trabalhando para Jesus. Como você pode perder a vontade de continuar? Será que alguém, eu vou fazer uma pesquisa, quem aqui perdeu a vontade de continuar na fé? Levante a mão assim comigo, só quem perdeu. Só eu e poucos? Como vocês são crentes, irmãos? Eu perco a vontade quase toda semana. Eu digo assim para Deus, Deus tem certeza? Tem certeza, Deus? Tem tanta gente melhor do que eu aí, mais santa, mais perfeita. Tem certeza? Vontade de viver. Alguém que já perdeu por um tempo vontade de viver? Tem? Eu já perdi sendo pastor. O desânimo alcança todo mundo. Uma coisa que eu tenho pedido a Deus é para não perder a sensibilidade. Continuar chorando com os que choram. Continuar amando quem não me ama. Continuar orando por quem está queimando por trás o nome, o caráter das pessoas. Continuar ajudando quem nem volta para pedir, nem para dizer nem obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, meu irmão. Eu não sei se isso acontece com o pastor, se acontece com vocês. Tem gente que pede ajuda pensando que você tem a obrigação de fazer o que ele quer. E do jeito que ele quer. Dá vontade de você perder tudo.
às vezes a esperança, o ânimo. Às vezes parece que o Jornal Nacional, a novela, o Fantástico, o Faustão é melhor do que estar no culto, numa congregação. Muitas pessoas vêm para a congregação com sentimentos errados, porque aqui não é só a pregação e os louvores, aqui tem a ver com isso aqui, ó, estar junto com os irmãos. Tem a ver com medir também como os irmãos estão por trás dos sorrisos e a paz do Senhor. Por que aquele irmão faz meses que não vem? Será que é ocupação? Ou será que a ocupação é desculpa para estar no meio da congregação? Eu não estou dizendo que a gente mede a espiritualidade pela frequência no culto, mas a falta ou a espiritualidade não saudável tira pessoas da congregação, sim. Eu já perdi o prazer de estar entre crentes. Na minha adolescência, quando eu via crente, eu passava de lado. Chegava na casa do meu pai, que eu pegava aquela brechinha no portão, que eu via um bocado de irmão, um presbítero, diácono, não sei o quê. Eu entrava pelaquela rua da irmão Giseudo e pulava o muro, para não ter que passar no meio dos irmãos e ter que dar paz do Senhor para um bocado de gente. Trabalhando para o Senhor, nós podemos ter perdas terríveis. O rapaz estava trabalhando num projeto para Deus, era um projeto de instrução na lei de Deus, e ele perdeu a cabeça do seu machado. Ele teve um prejuízo, ou melhor, do machado de alguém. Depois do progresso contagiante, sempre poderá nos atingir uma perca contundente. Depois de um progresso contagiante, podemos ser assaltados por uma perca marcante. Mas graças a Deus, que sempre existe uma providência de Deus na hora certa. A providência acontece. O estudante que perdeu o machado, irmão, soube procurar ajuda. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu estive por muitos anos na adolescência calado, porque eu não sabia pedir ajuda a ninguém, porque eu era orgulhoso. Nunca pedi ajuda a meu pai, que era o pastor da igreja. Nunca disse a ele: eu estou precisando da sua ajuda. Nunca pedi ajuda a irmão nenhum. Quantas pessoas estão passando por momentos críticos e não têm coragem de se desnudar espiritualmente e dizer: eu preciso de ajuda. É mais fácil contar piada, é mais fácil rir, é mais fácil falar de filme, de jogo, de jogador de futebol. O versículo 5 e 6 diz: enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Para Eliseu, ou melhor, para este jovem era um momento de decepção, mas ele soube dizer de fato o que estava acontecendo. Ele disse: eu perdi a cabeça do machado e não era minha, era emprestado. Um dia o irmão me pediu uma ajuda, disse: pastor, tem como conseguir, eu estou precisando de uma ajuda. Tem como a igreja ofertar, mas não pode dizer que é para mim. Imagina aí, irmãos, é porque vocês confiam em mim, estou aqui há 12 anos. Mas imagine aí, irmãos, eu estou precisando de R$1.000 para alguém, não posso dizer quem é e para o que é. Às vezes os irmãos querem fazer isso. Você quer ajuda? Por que você não fala, irmão? Por que você não pede a alguém? Por que você não conversa com alguém? Está na hora de tirarmos a máscara de força, de poderosos. Nós não somos. Chega de sermos o centro das atenções de todo mundo. Tem hora que a gente tem que chegar e dizer: pai, não está bem não, vocês podem me ajudar? Note que ele procurou, irmãos, ele procurou a pessoa certa. Eu não estou dizendo para vocês: pegue o seu problema e coloque no jornal, não. Procure a pessoa certa. Procure alguém que conheça Deus e a Bíblia.
Ele falou do seu problema sem rodeio, sem máscara. Ele disse: Senhor, o meu machado de fato não era meu, era emprestado. Ele não precisava mentir, nem fingir. Então ele foi franco, ele foi honesto, ele foi direito. Eu tive que lidar com a prisão de um membro da igreja que eu tentei ajudar há uns meses atrás. Essa semana foi preso. Eu disse: quer me ajuda? Confesse, cara. Você pode ser o que você for, a pior coisa você pode ser, mas se você abrir, se você disser, se você pedir ajuda, eu vou estar com você. Isso é mentira, coisa do diabo, pastor. Deus falou lá na congregação, lá que lá era um celeiro de pregadores, e como eu sou um dos pregadores, o diabo quer interromper a obra de Deus. O que tem de pessoas carregando máscaras e não tem coragem de mostrar quem são. Escute uma coisa, irmãos: o que nós somos um dia irá aparecer, não adianta fingir. Ninguém consegue fingir por toda a vida. Para que mostrar que é forte, se tu não és? Sabe, irmãos, você não precisa ser humorista o tempo todo, não, que tem hora que fica até chato. O tempo todo. Será que você não fica triste um momento? Eu disse isso para um irmão uma vez, no particular, ele ficou chateado comigo. Eu disse: meu irmão, Paulo, para um pouquinho também, assim direto também não. Você pode abrir o coração. Só identifique pessoas que andam com Deus, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que oram, pessoas que são confidentes. Se você também não controla a língua, diga: não fale para mim não, que amanhã eu posso me segurar e falar para alguém. Assuma os seus pecados, suas fragilidades, suas doenças. Se você está se irritando e finge sorriso, na hora que você não aguentar mais fingir, que você explodir, você pode fazer um dano terrível e ficar envergonhado pelo resto da vida. Pare de pôr culpa nas circunstâncias, admita. Você está em tempo de explodir de uma tentação pessoal, na mente, no coração. Você quase caiu aqui, quase caiu ali, escorregou por aqui, e Deus abriu algumas portas de escape e você conseguiu escapar. E você não fala para ninguém. Vai chegar um momento que não vai ter porta nenhuma mais. E aí vai ser feio demais tua queda. Você vai chorar muito. Então, mostre quem você é para alguém que pode lhe ajudar. Procure a pessoa certa. Fale o seu problema sem rodeio, sem máscaras. Saiba onde o seu machado caiu. Você perdeu o ânimo. Se você fizer uma investigação, você sabe por que você está assim. Se você investigar o seu coração, você sabe por que você está magoado. Se você investigar o seu coração, você sabe por que perdeu a alegria. Você sabe por que está sem orar, você sabe. O machado caiu, meu filho, caiu aonde? Caiu bem aqui, ó, bem aqui, ele caiu aqui. Ele sabia o lugar exato que o machado tinha caído. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você perdeu o ânimo? O que é que de fato não foi consertado na tua alma, ó, em você? Que de vez em quando você acaba sucumbindo no mesmo erro. O que é que precisa ser ajustado? Eu sei que você sabe onde é o problema. O problema é que às vezes é feio falar sobre nós mesmos. Mas como eu falei, você não precisa dizer para todo mundo não. Você tem que dizer para quem pode lhe ajudar, quem pode lhe acompanhar, quem pode orar com você. Quem, quando te vê em situação de vulnerabilidade, diz assim: meu irmão, ei, sai daí, sai, tu cai aí, sai. Aceitar que as pessoas se metam na tua vida, se metam nas suas decisões.
Como eu sei que Deus está falando aqui, gente. Eu sei, meu coração treme quando Deus faz isso. Onde é que está o teu vigor? Para de prosseguir sozinho, irmão. Para de andar só. Pare de andar como se nada tivesse acontecido. Você sabe o que aconteceu. Eu sei, e você também sabe, que é da natureza humana achar que nós podemos nos virar sozinhos. Mas existem coisas na vida que não se resolvem sozinhos e nem pela força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Procure uma pessoa de Deus que possa lhe ajudar. Quem é o teu parceiro ou a tua parceira de oração? A gente se encontra para fazer tantas coisas, né? Quem aqui se encontra com alguém para orar? Para meditar, para confessar pecados? Quem é o teu amigo espiritual? Quem é a tua amiga espiritual? Quem é a pessoa que vai caminhar com você pelas Escrituras? Alguém que pode tocar em você, pegar em você, puxar as suas orelhas. Nesse mundo louco, está na moda tudo ser virtual. Existe aplicativo para arrumar namorado, aplicativo para fazer perguntas que ninguém sabe quem perguntou, aplicativos para se mostrar, aplicativos para se vender, aplicativos para ganhar, aplicativos para fazer amigos. E amigos não se faz pela internet. Internet é o melhor lugar para se construir máscaras. Amigos se faz congregando. Amigo se faz brigando, discutindo, mostrando a imperfeição e vendo a imperfeição dos outros. Amigo se faz sendo bruto porque você é bruto, e recebendo um carão de alguém que diz: se converta. Temperamento também é controlado pelo Espírito. Amigo se faz alguém dizendo: abre mão desse teu smartphone, já que você não pode viver sem pornografia. Abre mão disso por um tempo. Compartilhe o seu problema sem rodeio, sem máscara, irmãos. Não disfarce nem arrume desculpa para a sua crise. Não se esconda por trás do seu discurso, nem das suas aparências. Pare de culpar as outras pessoas pelo seu fracasso, nem faça do outro a razão do seu desânimo. Perceba, se alguém perdeu o machado, esse alguém foi você. Quem sabe você perdeu não por intenção. Ninguém intencionalmente, sendo salvo, quer pecar. É por isso que não é hábito, é tentação. A tentação nos pega no momento que estamos carentes. Olha para Jesus. Quando a fome bateu, estava o diabo com as pedras. Transforma em pão. Na hora da necessidade, o inimigo aparece. A tentação diz: usa o teu poder para satisfazer tuas necessidades. Não é assim também na nossa vida, gente? Então vá à raiz do seu problema hoje. Aonde foi que começou o seu problema? Muitos se perderam no pecado, outros se perderam em meio a tanta correria. Há aqueles que se perderam no meio de tanta pressão, outros se perderam no meio de tanta burocracia, ou desejo de ter controle sobre tudo e sobre todos. Aonde foi que você se perdeu? Que o poder de Deus não se revela em você? Que a tua fé, que a tua leitura, que a tua oração não se transforma em corações impactados pelo Evangelho da tua boca?
Aonde você se perdeu, que a tua espiritualidade se resume apenas ao templo? Aonde foi que esse machado caiu, irmão? Em nome de Jesus, você pode vencer esse desânimo. Você precisa reconhecer que está desanimado, que está sem vigor. Eu tive um professor ateu. Ele tinha me dito que tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes, achava a Bíblia um livro fantástico. Aí ele disse que não tinha fé no livro, achava fantástico. Você pode ter uma leitura fantástica da Bíblia. Você pode ouvir pregações, sermões, e que sermão maravilhoso, que pregação boa. Eu quero deixar de lado essas burocracias, eu estou falando de vida. De vida. Aonde a tua fé tem se tornado vida em alguém ou em você mesmo. Não importa se o seu início foi contagiante, deve ter sido, porque ninguém ingressa de fato na vida cristã, especialmente sem sonho e sem entusiasmo. Todos que entram na caminhada cristã têm sonhos e entusiasmos. Eu te pergunto, cadê os teus sonhos? Cadê o sonho das missões? Cadê o sonho da pregação? Cadê o sonho de ganhar vidas? Cadê o sonho de ser instrumento de Deus? Cadê o sonho de falar com Deus, de ser íntimo com Ele, de uma vida tão piedosa, de uma vida devota à oração? Onde estão esses sonhos agora? Você que sonhava com a influência na tua profissão, cadê essa influência na profissão? Você que sonhava com a família crente, cadê a família? Eu não estou fazendo cobranças, eu estou apenas tentando fazer você desengavetar os sonhos que você teve no começo da caminhada e voltar a lembrar deles e trazê-los de volta ao teu coração. Eu sinceramente não acredito que humanos tenham sonhos de servir a Deus. Eu não acredito. Eu acredito que quando eu sonho em servir a Deus de alguma forma é porque Deus planta em nós. Porque eu acredito que humanos têm sonhos de ficar ricos, poderosos e influentes, mas na vida financeira e social. Um dia eu estava orando, irmãos, e Deus me mostrou, foi tão real, tão real, tão real. Eu estava orando deitado no meu sofá. Deus me mostrou um palco tão grande. Eu vi assim na minha frente, como se tivesse uma televisão assim na minha frente, como se eu estivesse vendo um filme, sabe, eu com os olhos abertos vendo um palco tão grande, uma cruzada tão grande, uma nação de pessoas da pele escura, pessoas negras, uma multidão infindável. Eu lembro de uns rostos que eu vi naquele dia, de pastores que eu não conheço, que eu não conheci. E eu lembro que eles me passaram o microfone e eu tinha que pregar para aquela multidão. E eu olhava para baixo e via tanta gente chorando, tanta gente oprimida chorando. Eu via cadeiras de roda levantadas, via gente de joelho como se tivessem assim sendo invadidas pelo Espírito Santo e rendendo suas vidas ao Senhor. Eu tinha esquecido disso. Para falar dos sonhos de vocês, dos projetos de Deus para vocês, e Deus está me relembrando os meus, os que Ele me deu. Eu espero que o processo que Deus está fazendo na minha mente esteja fazendo na sua também.
que você volte a lembrar tudo que você sonhou fazer e ser para Deus e para as vidas, como instrumento da graça dele. Aleluia. Todos nós estamos sujeitos a percas, sem exceção, principalmente você que é cristão, você que crê. Se você não consegue mais alcançar isso, então busque a providência de Deus. Vá orar, pedir que o milagre de Deus aconteça, para que você se torne de fato aquilo que Deus quer que você seja, para que as obras que Deus preparou para que você cumpra e você faça, que de fato você faça. 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 10 diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento no corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Somente assim é que você conseguirá viver. 2 Coríntios 6, 8 e 10 diz: servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e no entanto temos tudo. Aleluia. Que o Senhor Jesus te faça lembrar os sonhos de viver para a glória dele. Ora lá. O Senhor quer restaurar o vigor na tua alma, irmão, na minha alma, o fervor para voltarmos à oração, para voltarmos a cuidar das vidas, para parar de preocupar com o nosso coração e com aquilo que o nosso coração pinta como importante para todos nós, quando de fato, se você parar para meditar, os melhores dias da tua vida foram os dias que pareciam que tu não tinha nada, e nos dias de lutas, de dificuldades, mas que você servia a Cristo, que você era útil para o reino, que o Espírito Santo usava teus conselhos, usava a tua casa. Aponte dias mais importantes da tua vida, que esses dias que você era útil ao reino. Lembra quando você dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Volte a crer que o Senhor vai cuidar das demais coisas. Volte a crer que as demais coisas Ele vai acrescentar no dia necessário. Olha, teu coração quer te enganar, teu coração quer te iludir, o teu coração quer mostrar coisas mais importantes, mas a alma de um crente só é satisfeita quando ele está totalmente entregue na mão do Senhor, é sofrendo e ele dizendo: mas eu tenho alegria de reserva na alma, é
espancado, é sofrendo, é sendo rejeitado, mas percebendo os céus abertos. É como Estevão, que recebia pedradas, e enquanto as pedras matavam e assassinavam ao seu corpo terreno, ele via os céus abertos. Ele olhava e via os céus por dentro, e via o próprio Cristo recebendo ele como salvo. Você pode ficar de pé comigo? Tem uma canção que diz assim: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Eu imagino que o autor dessa composição estava igual a mim e outros aqui nesse momento, dizendo: Senhor, porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Eu acho que em mim, não sei em você, Deus tem que mudar tudo. Tudo. Eu pedi para vocês ficarem em pé, mas se alguém quiser orar, não sei, quero que você fique à vontade. Eu quero pedir para o Vitor vir cantar aqui com o outro Vitor e a gente orar com essa canção, dizendo: Senhor, me renova. Quero te convidar a transformar essas canções e essa letra em oração. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Eu acho que esse momento é o momento para nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor